Olá pessoal, o professor Vinícius mais uma vez aqui conversando com você. É uma honra, satisfação tê-lo aqui no meu canal, tá bom? Dê o seu joia, se inscreve no canal, fique à vontade, deixa a sua dúvida, é muito importante para a gente saber o que é que vocês querem que eu esclareça aqui, tá bom? Sou advogado, professor de direito, mestre de direito constitucional e atuo na área militar. E aí vou traçar hoje, pessoal, umas dicas para você que foi convocado para a inspeção de saúde. Então você, nesse decreto aqui que foi convocado ou está com medo de ser convocado para a revisão lá da sua possível revisão da sua reforma e está com receio, tem algum colega que está passando por isso, eu dou dicas aqui fundamentais. Aqui eu abro o jogo, eu conto a história, como é que você deve fazer e maneiras você pode utilizar para aí dar certo essa sua jornada, tá bom? Então veja só, eu vou, pessoal, aqui mostrar a vocês todas essas nuances da questão. Meu Deus. Bom, essa é uma questão que todo mundo fala, né? Pergunta, professor, eu tô com medo dessa reforma me pegar aí, dessa revisão de reforma. Eu fui reformado por incapacidade definitiva ou por invalidez e estou receoso. Então veja só, vocês sabem bem, quem está atualizado da ideia desde julho de 2021, o decreto presidencial 10.750 regulamentou o procedimento de revisão da reforma por incapacidade. Então, isso aqui já vinha sendo ventilado, né? A reforma dos militares veio já dar o tom disso em 2019 e a gente teve recentemente, 2 anos depois, e surgiu. O que acontece? Isso é uma coisa, gente, que o Exército e as Forças Armadas, tanto o Exército, Marinha e Aeronáutica, tinham vontade de fazer já. Por quê? Custo. Então, uma vontade imensa de o quê? Cortar a folha, de desligar a gente, ou seja, de acabar com várias reformas de vários militares da reserva. E isso se consolidou, que a gente já esperava. Isso já era feito de maneira pontual algumas vezes, quando se detectava fraude e situações como essa. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, primeira coisa importante. A revisão tanto tem sido da incapacidade definitiva como da invalidez. As cartinhas, as notificações já estão chegando. Desde o ano passado já estão chegando, né? Setembro ou agosto já tinha, final de agosto, setembro já tinha cartinha chegando do ano passado. E hoje, mais cartas e notificações. Também ligações das OMs para os militares da reserva que são que são lá reformados para o quê? Comparecerem para inspeção de saúde. Então, aqui, gente, eu explico que o seguinte, tanto faz ser uma definitiva em validez. Isso aqui é irrelevante. Então, o que é que eles estão atrás? Primeiro, gente, incompatibilidade de atividades, ou seja, o militar que porventura estiver o quê? Com atividades incompatíveis com o motivo da sua reforma, de saúde da reforma. Então, esse militar, ele corre risco. Então, militar que foi reformado com um problema na coluna e ele desempenha hoje uma atividade, por exemplo, que pode ser feita, viu, gente? Cuidado. Quem foi reformado por incapacidade definitiva, aquela que não é invalidez, ou seja, não é a incapacidade total, civil ou militar, pode sim trabalhar. Tem vídeo no meu canal aqui, você pode ver que eu explico isso. Até alguns casos de militares que foram reformados por invalidez podem trabalhar em situações muito utópicas. Eu tenho muito cuidado de dizer isso, porque tem que ter uma situação bem específica. Então, esse pessoal que está incompatível pelo motivo de saúde aí, da reforma, ele não pode. Então, faz uma atividade. O cara é personal trainer, mas se reformou com problema da coluna. Não pode. Não pode. Então, vai haver problema. Outra situação, gente, é possíveis fraudes. Possíveis fraudes. Isso também é possível ser discutido aqui. Então, há uma possibilidade que a reforma foi uma reforma que inventada, fraudada, fraudulenta.
E, mas, gente, o que acontece? O que eu entendo é que isso tem sido feito de maneira aleatória. No seguinte sentido, não tem motivo muito certo. Está feito por amostragem. Deduzo eu que, sendo você reformado administrativamente ou judicial, estão sendo feitas. Ou seja, pode você ter sido reformado administrativamente, a própria força lhe reformou, certo? Tranquilo. E tem aqueles que foram reformados judicialmente. Contrataram advogado, entraram com ação judicial e foram o quê? Reformados. Ok. Só que isso, gente, é um critério completamente aleatório. Pela minha experiência, pelos casos que a gente tem visto no escritório, no meu escritório, os casos que a gente tem atendido, a maioria são de reformados administrativos, ou seja, foi a própria administração que reformou aquele militar administrativamente, certo? Esse é o caso mais comum. Por quê, gente? Porque muitas vezes é o caso que a União considera mais fácil de quê? De reverter a reforma. Isto é, o sujeito vai ter que, o militar vai ter que, o cidadão vai ter que judicializar isso. Então, não é a reforma judicial que já fez coisa julgada, que não pode ser alterada, que se incorporou ao patrimônio jurídico do militar, não. Então, a gente tem essa questão aqui relevante. Então, dica, pessoal. Primeira dica. Você foi convocado. Pá, eita, fui convocado. Ligaram para mim, mandaram uma carta para minha casa, né? Eu fui fazer uma visita à OM lá, resolvi uma coisa no Fusex e, ó, me notificaram. E aí o que aconteceu? O que é que faz? Veja só, gente. Primeira coisa importante. Se você não tem documentação médica, você vai faltar, gente. Professor, doutor, faltar, você vai faltar a primeira e segunda convocação. Se você não construir uma documentação médica robusta, não adianta você ir para a revisão de reforma lá da inspeção de saúde sem levar a documentação médica atualizada e de boa qualidade. Fui reformado por um problema no sangue. Fui reformado por um problema hepático. Fui reformado por uma situação do tornozelo, do cotovelo. Você tem que se cercar de uma documentação médica crível, que aquela invalidez, que aquele problema seu de saúde persiste. Quem tem que dizer isso? O médico. Eu tenho ido, aí você pode perguntar, para o médico do Fusex. Gente, parem com essa coisa de tudo ter que resolver com o médico do Fusex. Tem coisa que não tem. Você vai ter que pagar por fora e para um médico por fora para tentar fazer isso. Fazer um documento de qualidade. Você vai contar a sua situação, levar o pacote de documentos e dizer, doutor, preciso disso aqui. Preciso de um laudo, preciso de um relatório médico, preciso disso daqui. Ou seja, documentação médica atualizada para que você mantenha a sua reforma embasada em questões de fato médicas. Ok? Então, não adianta. Não adianta se você não faltar a primeira e segunda convocação. Então, veja. Você só vai se não for. Professor, mas podem suspender minha remuneração? Podem. O decreto, ele fala que é o seguinte, ó. Pode ser convocado, tá aqui, ó, revisão militar de carreira, artigo 4º. Reformado poderá ser convocado a qualquer tempo para avaliação das condições que ensejaram a reforma. O que é que você vai fazer? Bizu aqui do prof. Confia no prof. O que é que você faz? Você justifica. Manda uma justificativa. Eu não pude comparecer, não vou poder comparecer. E peço o quê? Um reagendamento da inspeção. Você vai protocolar isso. Certo? Manda alguém protocolar. Não pude construir a documentação médica a tempo. Foi insuficiente, é insuficiente a documentação que eu tenho, não pude aqui atualizar a documentação médica. Peço um reagendamento. O quê? Você pede o reagendamento e não vai, mas você justificou. Certo? Justificou. E a suspensão da remuneração? Professor, veja só, gente. A suspensão da remuneração já é um caso mais drástico. Em geral, o que as OMs fazem? Fazem uma nova convocação.
Se a sua AMA é grande, nos grandes centros do país, essa nova convocação vai demorar um pouco, essa segunda convocação. E aí, tranquilo, vai dar tempo você fazer e construir sua documentação médica, melhorar ela, ok? E, e se você for em regiões do país que essa convocação ela é rápida, a segunda convocação vai acontecer de novo, esse reagendamento, aí você pode fazer isso aqui que eu estou dizendo, através até de uma nova justificativa. Isso tudo impede o quê? De que sua remuneração seja suspensa, porque você justificou. Tem uma justificativa para isso, certo? Uma justificativa para isso importante. Tranquilo, gente? Estão entendendo aqui? Então vamos adiante. De fato, o Estatuto dos Militares, ele traz uma previsão, gente, de possibilidade de revisão, de suspensão da remuneração, certo? De suspensão da remuneração. Então, é possível, professor, acontecer isso? É possível, a suspensão da remuneração. Então, o que acontece? Aqui tem, o militar reformado por incapacidade definitiva, tal. Ele tem uma série de possibilidades aqui. E aí, o que acontece? Nós vamos ter a possibilidade dessa remuneração ser o quê? Suspensa. Então, o que acontece? Sob pena aqui, parágrafo 1º, sob pena de suspensão da remuneração. Bizu, você vai fazer essa justificativa. Tranquilo? Aí vamos lá. Professor, que documentação médica é essa? Doutor, que documentação eu preciso fazer? Vamos lá, gente. Entendam bem. Você precisa fazer exames recentes. Eu sei que alguns exames de algumas especialidades são caros e muitas vezes não tem no FUSEX ou quando são marcados o FUSEX nos demais fundos de saúde das forças, eles são o quê? Demoram. Ok. Mas você precisa fazer isso. Precisa ter uma documentação médica mínima. Outra coisa importante, bizu aqui, gente. Muitas vezes você não precisa ir num médico especialista. Você tem que ir no médico do trabalho. Nunca ouvi falar disso, professor. Exato. Você vai no médico do trabalho para ele atestar se você tem condições de desempenhar funções. Se você, por exemplo, foi reformado por invalidez, você não tem condições de desempenhar funções civis ou militares. Então o médico vai dizer isso, não tem. Capacidade de locomoção dele é completamente prejudicada, ele não tem condições. A posição que ele ficar vai ter uma dor intensa, e você precisa fazer isso. Outra coisa, faz uma pasta, gente, com a cronologia dos seus exames. Colocaram todos em ordem, bem organizados, de maneira correta. Então, isso é extremamente importante, certo? Essa reunião da documentação médica, porque ela vai dar baliza, vai dar base a você. Vai evitar que lá na inspeção de saúde, o médico perito, o médico militar, ele vai dar um parecer totalmente absurdo. Fazer um parecer totalmente contrário a toda a sua documentação médica. Tranquilo? Estão entendendo aqui, gente? Fundamental a compreensão disso, tá certo? Então, para mim, pessoal, esses são os pontos mais fundamentais aqui. Tem outros? Tem. Por exemplo, eu sei, pessoal, que a gente poderia colocar outra discussão aqui, relevante, que é, por exemplo, é legal, é inconstitucional, é lícito fazer essa revisão? Gente, é legal, tem previsão em lei, mas tem um problema. Alguns casos desses, pessoal, não podem ser revisados. Não podem ser revisados. Quais casos? Os casos que a gente entende como coisa julgada. Coisa julgada. Certo? O que é coisa julgada? Coisa julgada, pessoal, é uma característica que é dada a uma decisão judicial em que aquilo se torna imutável. Então você tem o quê? Segurança jurídica em razão de um dos critérios serem na Constituição e do sistema jurídico em geral é de segurança jurídica. A sentença que você ganhou 10 anos atrás não pode ser alterada agora. Porque aquilo transitou em julgado, inclusive, tornou aquilo o quê? Coisa julgada.
Agora, o que acontece? Claro, há situações e situações, ok? A gente tem que ver como manobrar isso. Qualquer dúvida, gente, contrate um advogado especialista, certo? Da área militar, para que ele lhe acompanhe nessa situação, para que ele possa lhe orientar, tá certo? Então, ele pode lhe orientar nessas situações, ok? E aí, gente, eu estou sempre à disposição, tá certo? Meu escritório, veja aí meu contato no WhatsApp, pode entrar em contato, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, falar comigo no Instagram. Estou à disposição de todos vocês aí para esclarecer dúvidas sobre essas questões e sobre tudo isso. Você gostou desse vídeo, gostou das minhas explicações aqui? Dê um joinha, dê seu like, comente, compartilhe, mande para alguém esse vídeo que eu consigo aí sempre. E mande mais perguntas sobre isso, que eu tiro todas as suas dúvidas aqui no nosso canal. E outra, gente, tem uma novidade para quem ficou até o fim. Está saindo do forno aí um blog completamente novo. O nome do blog vai ser Direito dos Militares, direitosdosmilitares.com. Está no forno aí nas próximas semanas, ainda esse mês aí, desse começo de março aí, que março é o mês do meu aniversário, eu coloco isso aí para rodar. A gente está preparando muita coisa legal lá no blog. Textos completos, informação, muita informação e conteúdo de qualidade sobre direito militar para você. Tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz e até a próxima.